O Tanjiro foi um dos que mais ajudou na luta final contra o Muzan, mas ele não saiu ileso dessa luta. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Tanjiro de Demon Slayer, mas antes roda a vinheta. Agora falar a verdade, ele não saiu nem humano. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar como o Tanjiro se tornou um Oni, e se ele voltou a ser humano depois disso. O Tanjiro junto com os caçadores tiveram uma briga feia contra o Muzan. Muitas coisas aconteceram nessa briga, mas a que mais me chocou foi o Tanjiro se tornando um Oni. Sério, por essa eu não esperava. Mas galera, outra coisa que também me chocou bastante foi você ainda não ter deixado o seu like. Deixa o seu like porque isso me ajuda muito. E também se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Mas então, vamos ver como o Tanjiro se tornou um Oni. Depois de uma luta intensa contra o Muzan, eles finalmente conseguiram levar o Muzan para a superfície e segurar ele até o nascer do sol. O Tanjiro foi o que mais segurou o Muzan, perdendo um braço e um olho para segurar. E o Muzan fez o máximo que podia. Enquanto o Muzan Kibutsuji está morrendo, ele começa a pensar na sua vida e percebe que todo ser vivo um dia vai morrer. Enquanto o sol está queimando ele pouco a pouco, ele decide passar todo o seu sangue pro Tanjiro, junto com as suas memórias e as suas emoções, como uma forma desesperada de se preservar. O Tanjiro nessa hora já estava morto. O seu coração não batia e ele não respirava, mas as suas células ainda não estavam se desintegrando. Então com o sangue do Muzan, ele voltou à vida, mas agora como Oni. O Muzan acreditava que o Tanjiro conseguiria se tornar imune ao sol, já que ele vem da linhagem da respiração do sol. E antes dele ser totalmente queimado para o sol, o Muzan também passou pro Tanjiro seus desejos de exterminar os caçadores de Onis. Ao se tornar um Oni, o Tanjiro se recupera imediatamente do veneno que o Muzan tinha injetado nele, e ele regenera o seu braço e o seu olho perdido. Nessa hora, ele ataca uma pessoa que veio ver como ele estava, mas o Tomioka percebe o que aconteceu com o Tanjiro, e salva a pessoa do seu ataque. E então, o sol bate no Tanjiro, e começa a queimar ele. E o Tomioka aproveita para chamar todos os que ainda conseguem lutar, e avisa que o Tanjiro se tornou um Oni, e fala para manter ele no sol até ele morrer. E chorando, o Tomioka pula e ataca o Tanjiro, mas ele percebe que o sol não estava mais afetando ele. Com isso, o Tanjiro vira e ataca o Tomioka. Nesse momento, o Inosuke aparece e tenta conversar com ele, dizendo que eles são seus amigos. Mas já era tarde demais. O Tanjiro tinha perdido toda a sua consciência, e a única coisa que sobrava nele era a vontade do Muzan de acabar com os caçadores de Oni. Então, o Tanjiro ataca o Inosuke, mas o Inosuke se lembra de todos os seus momentos juntos, das suas risadas e de como ele se divertia quando estava junto com ele. E por causa disso, ele não conseguia revidar. Ele não conseguia atacar o Tanjiro, mas no momento em que ele vai atacar o Inosuke, a Nezuko entra na frente e abraça o seu irmão. Com isso, o Tanjiro morde o ombro da Nezuko, e chorando, ela implora para ele que pare para que eles possam voltar para sua casa. Mas o Tanjiro começa a rosnar, e enfia suas garras nas costas da Nezuko. Com isso, o Zenitsu pula e segura ele, e o Inosuke começa a dar vários socos no Tanjiro. Então, nesse momento, ele solta um rugido que manda todo mundo para longe, menos a Nezuko que ainda continua segurando seu irmão. E a sua forma muda. Agora ele tem tentáculos parecidos com uma espinha dorsal saindo das suas costas. E ele começa a atacar os seus amigos. A Nezuko continua implorando para ele voltar ao normal, mas o Tanjiro continua atacando sem pensar, balançando seus tentáculos de ossos na direção do Zenitsu. Mas o Tomioka salva o Zenitsu usando a sua respiração da água. E com isso, o Tanjiro começa a criar uma bola de energia da sua boca.
para atacar os seus amigos. E na hora em que ele ia disparar sua bola de energia, a Nezuko coloca a mão na frente, e ele desvia o seu ataque, mas mesmo assim machuca muito o braço da Nezuko. Então o Tomioka percebe que o Tanjiro desviou seu ataque para não acertar a Nezuko. Então o Tomioka percebe que o Tanjiro desviou seu ataque para não acertar a Nezuko, e que a Nezuko está sangrando na sua frente, mas mesmo assim ele não ataca ela. E com isso, o Tomioka percebe que o Tanjiro ainda está vivo, e que está lutando contra a vontade do Muzan. Nesse momento, a Kanao pega um frasco de um medicamento de humanificação que a Shinobu tinha feito e tinha dado para ela. Então a Kanao usa a sua forma final da respiração da flor para melhorar todos os seus movimentos, mas isso no custo do seu único olho restante. Então ela se aproxima do Tanjiro e pula por cima dele, conseguindo injetar o remédio, mas ela levou um ataque nas suas costas. Agora, na mente do Tanjiro, a vontade do Muzan começa a tentar convencer ele a não voltar e continuar sendo um Oni, já que ele agora era perfeito e não iria morrer. Mas o Tanjiro recusou, e falou que preferia morrer como humano. Então o Muzan continuou dizendo que não era justo ele ficar vivo depois do que ele fez. Ele atacou seus próprios amigos, e nenhum deles iria perdoá-lo por isso. Além disso, muitos morreram. Não era justo só ele continuar vivendo. Mas o Tanjiro não desanimou, e disse que os seus amigos não eram assim. Então vários braços de todos aqueles que morreram apareceram para levar o Tanjiro de volta. Então o Tanjiro é trazido de volta à realidade, com a sua humanidade restaurada, e o Muzan desaparece da sua mente, finalmente sendo derrotado para sempre. O Tanjiro mais tarde acorda cercado pelos seus amigos, e pelo resto dos caçadores, com todos alegremente recebendo ele de volta. Depois disso, ele percebe que a Kanao estava viva, apesar dos ferimentos, e finalmente todos comemoraram com lágrimas nos olhos que a longa batalha dos caçadores de Oni contra o Muzan chegou ao fim. Um tempo depois, o líder dos caçadores de Oni anuncia que agora a organização dos caçadores será oficialmente dissolvida. Enquanto isso, o Tanjiro está se recuperando na estação da borboleta, e comentou que agora que o controle do Muzan sobre ele se foi, o seu braço regenerado envelheceu muito, e perdeu a sensação do cotovelo para baixo, e o seu olho regenerado agora está cego. E depois que o Tanjiro, o Zenitsu e o Inozuki ficaram totalmente curados, todos se mudaram para a antiga casa do Tanjiro, e lá eles viveram felizes. Todos os sobreviventes tiraram uma foto comemorativa juntos, e a foto junto com os brincos de Hanafuda do Tanjiro ainda existem até hoje, como uma lembrança, e nos tempos atuais, como uma lenda que a família continua passando. Galera, eu peço para você deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar fazendo vídeos. E também se inscreva e ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Acesse os vídeos, que vocês vão se surpreender. E te vejo no próximo vídeo. Foi!